campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Que bom que estamos aqui, reunidos mais uma vez, com Jesus no nosso coração, para podermos assim reflexionarmos sobre o que nos cai hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Que os bons amigos estejam conosco, nos intuindo nesse trabalho, para que possamos todos, junto com Cristo, agradecermos por mais essa oportunidade que aqui temos. Então, o que nos caiu hoje no Evangelho segundo o Espiritismo foi o capítulo 4, o item 18, que diz assim: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Um passo na senda do aperfeiçoamento. Para nós vermos que como é difícil o nosso caminho a ser trilhado. Um passo na senda do aperfeiçoamento. Mas o importante é darmos esse passo. O importante é sabermos, tão longe que seja esse caminho, nós estamos nele, com Jesus nos esperando e nos dando toda a força que precisamos. Não é verdade? Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa, na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta com os seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros meio de progresso. Assim os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que eles se dispensam, o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem
e é desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Esse item, ele é um item um pouquinho longo, ele segue até o item 23, mas aqui, né, meus irmãos, nós já temos bastante conteúdo assim para podermos reflexionarmos um pouquinho a respeito da reencarnação, né? A família é a primeira célula. É nela que nós encontramos aqueles espíritos simpáticos, como diz aqui. Nós encontramos aqueles espíritos mais antipáticos, que também nos informa aqui o texto. E a gente precisa de ambos para seguirmos nessa jornada de evolução. Porque o que seria de nós se nós só encontrássemos esses espíritos tão queridos por nós, tão afins? Muitas vezes, talvez, até nos dificultassem o caminho, porque como somos espíritos ainda com muitos melindres, aquele que nos é tão simpático, ele vai concordar com as nossas situações, com as nossas vivências. E talvez a gente não precise que alguém concorde o tempo todo, mas sim, com muito carinho e amor, nos diga o caminho que devemos a seguir, nos aponte, abra os nossos olhos. Porque senão a gente vai ficando muito acomodado. Então é muito bom isso. Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele nos coloca para nos redimirmos aqueles espíritos que ali estão na nossa jornada, que já estiveram conosco e que muitas vezes prejudicamos, porque não tínhamos o conhecimento. E a misericórdia de Deus é tão infinita que nós esquecemos de tudo o que fizemos em outras reencarnações, porque não conseguiríamos aguentar o peso da nossa consciência, porque nós sabemos que as leis de Deus estão na nossa consciência, e nós não conseguiríamos levar adiante uma encarnação com muitas lembranças negativas, ou até mesmo pelo nosso egoísmo, com muitas lembranças, digamos assim, positivas, porque nos acharíamos assim tão importantes. Se numa encarnação fomos muito instruídos e nessa encarnação não somos tantos, por N motivos, talvez a nossa soberba falasse mais alto, porque o nosso espírito é ainda um espírito pequeno, é um espírito que está trilhando esse caminho, essa jornada para o seu burilamento, para parar as nossas arestas, para podermos encontrar esses espíritos que são tão afetuosos, tão queridos, tão amados por nós, e esses espíritos tão difíceis que vamos encontrando na jornada. E muitas vezes nós estamos com um problema de difícil solução e tudo que a gente faz é orar e pedir a Deus que alguém nos ajude. Mas talvez, na visão correta do Pai, nós precisamos resolver por nós mesmos aquele problema. E aí aparece aquele irmão que não nos ajuda, pelo contrário, às vezes até nos dificulta mais o caminho. Mas nós temos que aprender. E é nesse momento que nós não devemos esmorecer. Não devemos esmorecer na fé, no amor. Devemos seguir sempre, meus irmãos. É difícil, não é fácil, ninguém disse jamais que seria fácil. Foi fácil para Jesus, nosso mestre, que nada tinha a resgatar. Só veio aqui nos ensinar aquele caminho de amor. Foram 33 anos de amor, porque ele já nasceu numa manjedoura nos dando uma lição de humildade. E todo o seu caminho foi um caminho de amor, de ensinamentos, mesmo ele não tendo escrito nada, seus discípulos escreveram. Há mais de 2000 anos nós estamos aqui, tentando esse melhoramento. Quando Jesus esteve, muitos de nós estávamos lá. Não sabemos, não é, meus irmãos? Mas com certeza estávamos lá. E hoje aceitamos aquele convite e estamos trilhando esse caminho com os nossos afetos e com os nossos desafetos, que estão na nossa família, que é difícil. E muitas vezes nos perguntamos, será que uma mãe pode ter preferência por um filho? Não. Não é isso, ela não tem a preferência por um filho. Ela tem uma identificação espiritual mais com um filho do que com outro. Porque
Aquele espírito provavelmente já esteve com ela em outras encarnações. É aquele espírito simpático, aquele espírito amigo. E talvez o outro filho não seja aquele espírito simpático. Seja aquele desafeto que veio cobrar aquilo que ela não fez em outro momento, né? Ela, aquele espírito que eu me refiro, né? Porque sabemos que o espírito, ele não tem sexo nem feminino, nem masculino, né? Ele reencarna conforme ele precisa para o seu crescimento espiritual. Então a gente se pergunta, e a gente ouve muitas vezes, na família, a minha mãe se identifica mais com meu irmão, favorece mais aquele do que outro. É a caminhada de cada um de nós, mas é por identificação. Não quer dizer que a nossa mãe goste mais de um do que de outro. Ela se identifica mais por vários motivos. E a família, como sendo a primeira célula, é muito difícil todas essas situações, porque vivemos ali fechadinho naquele local. Nós estamos ainda vivendo muito tempo em nosso lar, com todos reunidos, porque muitos pararam os seus trabalhos, as suas tarefas, que faziam antes, estão fazendo no reduto doméstico. Então fica mais difícil a convivência. E quantas coisas aprendemos, meus irmãos? Aprendemos a ter mais paciência, aprendemos a nos conhecer, coisa que muitas vezes não fazíamos porque não tínhamos tempo, ou muitas vezes não queríamos, não é? Aproveitávamos o tempinho que tínhamos e saíamos até por uma fuga. E agora, como não temos para onde ir, então temos um lar, porque a nossa casa é o nosso lar, porque casa é o concreto e o lar é a convivência de almas, almas queridas, almas afins e almas não tão afins, mas estamos todos juntos, reunidos nesse processo chamado reencarnação, encarnação, para irmos nos aprofundando, melhorando, crescendo, evoluindo, para que na próxima encarnação seja de luz, seja de harmonia, para que a gente vá aprendendo no caminho. Se cada caminho que damos de crescimento é um passo, como diz aqui o texto, é um passo de aperfeiçoamento a cada encarnação, temos muitos passos a dar, mas que coisa boa que temos. Coisa boa é saber que existe a vida futura e que a vida não está restrita a esse momento que vivemos. Que temos infinitas oportunidades pela frente de aproveitarmos, de melhorarmos, aproveitarmos toda essa natureza que Deus nos deu, aproveitarmos o lar em que nascemos, aproveitarmos todas as oportunidades que recebemos diária. Quais as oportunidades recebemos? Se nós fizermos uma reflexão, a oportunidade de respirar esse oxigênio que Deus nos dá, que sem ele não conseguiríamos ficar aqui. A oportunidade de termos o sol que nos aquece. Sem esse sol também não conseguiríamos sobreviver. A oportunidade de gerirmos uma água que a natureza nos oferece. Tenhamos a consciência que não podemos destruir a natureza, que tudo nos oferece, que é uma obra do Pai. Então temos tantas oportunidades de agradecimento, são tantos momentos que temos aqui reunidos em nossa família. Agora há pouco foi Natal, foi Ano Novo, e nós estamos com o coração repleto de energias boas, repleto de esperança, porque não podemos perder a esperança, meus irmãos. Temos que ter a esperança sempre, no dia que virá. Mas devemos, no dia atual, fazermos aquilo que melhor pudermos fazer. E ao chegar em casa à noite, fazermos como Santo Agostinho. Fazer uma relação daquilo que fizemos. O que eu fiz hoje foi o suficiente? Eu consegui ter paciência com o irmão de jornada, o irmão de caminhada? Eu consegui ser melhor um pouquinho? Se eu não conseguir, amanhã eu vou tentar. Não devemos nunca estacionar. Nós devemos seguir em frente com Jesus. Cristo divino nos chama há quanto tempo? Há quanto tempo Ele espera de nós esse melhoramento? E Ele espera por nós nos amando, nos confortando, junto da espiritualidade amiga que está conosco, trabalhando pelo nosso melhoramento.
e junto da família que escolhemos ou viemos por necessidade, junto de todos esses entes queridos, estamos sendo amparados, fazendo o Evangelho no lar, que isso acalenta a nossa alma, ilumina o nosso lar, alivia a nossa negatividade, nos dá a esperança desse dia que vai chegar, do dia de hoje. Tantos momentos difíceis já enfrentamos e passamos por eles. Vamos passar por vários momentos que virão também, porque nem sempre os momentos são fáceis. Muitas vezes, quando vem a calmaria, a gente se pergunta o que virá depois. Virá o que for necessário. O que virá depois será o que é necessário para o nosso aprendizado. Tenhamos sempre o livre-arbítrio de uma maneira que a gente não venha se equivocar na caminhada. Falar as coisas com a mente conturbada por pensamentos negativos só nos prejudica. Falarmos de voz alta, agredindo aquele irmão que está ali, também só nos prejudica a nós e aquele irmão. Muitas vezes dentro do lar perdemos a paciência com o irmão, com o filho, com o esposo, e talvez com a voz aumentada no calor da discussão, estamos expandindo raios negativos que nos perturba o ambiente, perturba aquele que está conosco. Aí depois a nossa consciência pesa, porque aí nós conseguimos ter aquele discernimento, nós conseguimos reflexionar que não devíamos ter feito isso. Então naquele momento, façamos como Chico Xavier, nosso amado Chico, nos ensina, vamos encher a boca com a água, né? A água da paz, né? Que é uma simbologia para que nós não venhamos a dizer nada que venha ofender, magoar, que a nossa boca não seja instrumento, nem a nossa voz, instrumento agressivo, de raiva, de ódio, e sim que sejamos sempre instrumento de Jesus. E nós, espíritas cristãos que somos, a tarefa para nós é muitas vezes mais árdua, porque nós já temos um pouco desse entendimento. E nós não devemos, ou não podemos, nos desequilibrar. Nos desequilibramos sim, porque faz parte da nossa caminhada. Mas no momento que nós notamos, façamos uma prece, para que a gente não venha perturbar nem a nós, nem os nossos irmãos que estão no nosso lar. Porque todos somos uma grande família. A família terrena que está conosco no lar é a família que precisamos para o nosso melhoramento. Mas nunca esqueçamos, meus irmãos, que a humanidade é a nossa família. A humanidade inteira é a nossa família. Jesus já dizia, quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Quantos espíritos já formaram a nossa família na humanidade? Que estão no nosso caminhar ou não? Nunca esqueçamos disso. Tenhamos sempre uma palavra amiga, uma palavra de conforto. E se não tenhamos palavra, tenhamos bons ouvidos para poder escutar aquele irmão que precisa. Porque muitas vezes ele precisa ser escutado. E enquanto ele fala e se abre, se expõe e diz as suas dificuldades, a gente faz uma prece. Faz uma prece que com certeza a prece é sempre ouvida pelos nossos mentores espirituais, por aqueles que nos cuidam, e é levada até Deus. Façamos uma prece, porque é prece de coração, aquela prece com fé, com vontade, com amor, ela nunca deixa de ser atendida. Então que na nossa família que nos encontramos nesse momento, tenhamos todos muita paz nesse ano, que tenhamos muita harmonia, que pensamos sempre que teremos uma vida futura, que Jesus está conosco e que a misericórdia do Pai é infinita, que não estamos sós em nenhum momento. Estamos sempre sendo amparados pela essa espiritualidade amiga. E é com essa espiritualidade amiga que agradecemos por esta reflexão,
porque com certeza não estávamos sós, os nossos bons amigos estavam conosco, e que possamos ter sempre um lindo dia, uma linda semana cheia de paz, amor nos nossos corações, nos nossos lares, e que Deus esteja conosco sempre. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site